dinheiro, ele é energia. O dinheiro, ele te faz, de fato, trabalhar de uma forma diferente, operar no outro ritmo, te dá confiança, ele mexe com você. Porra, talvez o negócio não seja você só ralar. Seja você entender o seguinte, aonde tá o dinheiro? Sabe? Aonde que tá circulando dinheiro hoje? Pra você ir pra lá, pra você ir pra aquele ecossistema, né? E você resolver um problema. A gente quer mudar o ambiente que a gente vive, mas às vezes mudar o ambiente que a gente vive não dá. Às vezes é mais fácil mudar de ambiente. As pessoas acham que o dinheiro é um papel, mano. As pessoas acham que o dinheiro é algo material. E ele não é. Eu vou te dar duas versões disso. A primeira eu vou contar uma história de um rabino. Teve um rabino que o rabino ele é como se fosse uma espécie de um pastor, só que do judaísmo. E geralmente ele é conhecido por ser uma pessoa muito sábia. O judaísmo está muito ligado a dinheiro, né? Prosperidade. Eles olham para dinheiro como algo muito próspero, algo abundante, poderoso, né? Diferente de outras religiões. E aí, o rabino ele foi palestrar, né? E aí ele chegou lá no local da palestra, né? No bastidor. E a galera chegou pra ele e falou: "E rabino, tá animado pra palestrar e tal, pra falar pra galera, tem mais de 1000 pessoas te esperando, tá bombando. Tá todo mundo falando sobre isso na cidade." E ele falou assim: "Cara, eu tô muito animado e tal, só que eu preciso de $10.000 pra palestrar." Aí os caras: "Pô, mas como assim, rabino? É de graça?" Eu falei: "Não, mas agora é $10.000 pra palestrar." Aí eles falam: "Meu, mas como assim?" Aí o rabino falou: "Pô, tô indo embora então." O pessoal: não, pelo amor de Deus, fica aí." Aí eles, cara, fizeram uma vaquinha lá entre eles, putos, porque não era esse combinado, deram $10.000 pra ele, em dinheiro. Aí o rabino botou $5.000 num bolso, $5.000 no outro, e foi palestrar. Ele deu uma palestra de 1 hora. E foi incrível. O pessoal pirou, assim, bateu palma, gritou, ficou maluco, curtiram demais, deram um puta feedback animal. O rabino chegou no bastidor, e aí os contratantes, entre aspas, parabenizaram ele, falando que coisa incrível que aconteceu. Cara, a galera pirou, ovacionou, que maluco. Ele falou: "É maluco mesmo. Toma aqui de volta os $10.000 de vocês." E eles falaram: "Porra, Bruno, como assim? Eu não entendi, você tá devolvendo?" Ele falou: "Tô." "Não, por que você pediu então?" Aí ele falou assim: "É porque você não tem noção da diferença que faz palestrar com $10.000 no bolso." Qual que é o insight disso? O insight é que o dinheiro é muito mais do que o papel. O dinheiro, ele é energia. O dinheiro, ele te faz, de fato, trabalhar de uma forma diferente, operar no outro ritmo, te dá confiança, ele mexe com você. Então o dinheiro é muito mais que o papel. Então essa é uma forma de você olhar para o dinheiro, né? E outra forma de olhar para o dinheiro, e aí é aqui eu particularmente, eu acho que aqui faz mais sentido, é que o dinheiro é tempo. O dinheiro é tempo. E não um papel, não um pedaço de papel. Né? E como que eu entendo isso? Né? Vamos pensar da seguinte forma. Imagina que você ganha R$3.000. Imagina que você gasta R$2.500 por mês. Então sobra R$500 por mês. Né? Aí imagina que você trabalha 250 horas por mês. Então você acaba ganhando R$2 por hora. Que são R$500 por 250 horas trabalhadas. Então você acaba ganhando R$2 por hora. Então o que eu digo é que o preço da sua hora é R$2. Só que se você vai comprar uma caneca e uma caneca custa R$20, você não tem que pensar que você vai desprender R$20. Você tem que pensar que agora você vai desprender 10 horas de trabalho. Então se você vai jantar num restaurante japonês, você tem que pensar que se o restaurante japonês ele vai custar R$100, você não vai pagar R$100. Você vai pagar com 50 horas de trabalho. Se você trabalha 10 horas por dia, você vai pagar com 5 dias de trabalho. Então você vai abrir mão de 5 dias para jantar nesse japonês. Então quando a gente começa a entender que o dinheiro é tempo, você começa a pensar diferente. Porque você vai comprar um carro. Ao invés de comprar um carro à vista, você vai parcelar. Você vai pagar o equivalente a 2 carros. Então você vai comprar um carro que vale, por exemplo, 2.000 horas de trabalho sua, mas com os juros você vai pagar 4.000 horas de trabalho. Então na verdade você está perdendo tempo fazendo isso. Ao invés de pegar essas 2.000 horas, investir e esperar para você comprar à vista. Né? Então quando você começa a fazer esse tipo de jogo, você começa a entender que o seu jogo é economizar tempo hoje, porque o tempo hoje é muito valioso, e pegar esse dinheiro hoje, que na verdade é tempo, para você investi-lo para que esse tempo valha mais no futuro. Para que você abra mão de 1 hora hoje, mas que essa 1 hora valha 3, 4, 5 horas no futuro. Então o mundo do dinheiro, ele se trata de uma transação de tempo. Quanto mais tempo você economiza na vida das pessoas, mais tempo você ganha para você. Né? Então, quando a gente resolve um problema da internet, quando a gente resolve um problema da tecnologia, e a gente economiza tempo, as empresas ganham dinheiro, porque elas economizam tempo.
E o tempo é o ativo mais valioso de todos. Ele vale mais que qualquer coisa. Porque o tempo é o único ativo que não importa o que você faça. Ele é escasso. E as pessoas, elas insistem em vender a sua hora. E elas vendem da forma errada. Porque as pessoas têm muitos sonhos na vida. E aí elas antecipam os sonhos delas. Então, ao invés de elas esperarem um pouco de tempo para pagarem 1000 horas numa viagem, elas pagam 2000 horas hoje para algo que vale 1000 horas. E elas estão pagando o dobro só porque elas estão fazendo isso antes da hora. E elas se endividam. E elas vão ter que trabalhar mais ainda para poder pagar isso. E acaba entrando um efeito bola de neve. Logo, você fica sem tempo de vida. Por isso que chega no final da sua vida e você não tem liberdade. Porque você vendeu toda a sua liberdade muito barato e muito cedo. Esse é o jogo do dinheiro. Quando alguém quer ganhar dinheiro, porra, talvez o negócio não seja você só ralar. Seja você entender o seguinte, aonde está o dinheiro? Sabe? Aonde que está circulando dinheiro hoje? Para você ir para lá, para você ir para aquele ecossistema, né? E você resolver um problema. Então, vou te dar um exemplo muito simples. Por exemplo, hoje o ecossistema de finanças gera muito dinheiro. Muito dinheiro. E, cara, a gente precisa de um monte de coisa no Primo, por exemplo. Se a pessoa fosse minimamente ligada, ela fala, porra, peraí, vocês estão precisando disso, olha, eu vou resolver esse problema para você. Quanto que vale para você resolver esse problema? A gente, cara, tem um monte de posição que a gente paga 10 pau por mês, lá 20 pau por mês, sei lá, muita grana. Só que a pessoa não pensa nisso, ela pensa no tradicional, entendeu? E vai estudar 4 anos e não sei o que lá. É sobre resolver problema. Não, porque geralmente a gente tem uma mãe ou um pai ou um professor ou um amigo que fala, porra, mas o importante é participar, cara. Pelo menos você se esforçou. Isso daí é a vida fictícia, né? Na vida real não existe isso. Você foi lá, criou o podcast aqui, se ninguém assistiu, se ninguém curtiu, não importou o seu esforço, porque você não vai ter resultado. Você vai ser pago, você vai ser premiado pelo seu mérito, pelo seu resultado, pelo quanto você agregou, né? Então, cara, tenho certeza que, pô, se a própria galera chegasse aqui e falasse, em outras palavras, que eu vou botar 100 mil reais no seu bolso por mês, você me dá 20, você vai falar, dou. Só que às vezes ele fala de outra forma, né? Mostra um projeto pra você, alguma coisa assim. E às vezes falta isso, né? E a galera vai por um caminho tradicional. E, cara, infelizmente, assim, pelo caminho tradicional, ninguém vai ficar rico antes de uma idade muito, muito avançada. Porque a gente pensa assim, bom, se vender a hora não enriquece, por que eu vou ser um trabalhador? E se todo mundo entender isso, será que não faria sentido, então, todo mundo empreender? Mas se tudo empreendesse, não existiram trabalhadores. Então, qual que é a parte errada da equação aí? A parte errada não é que não faz sentido ser um trabalhador. É que não faz sentido ser um trabalhador, não faz sentido ser um funcionário na empresa errada. Porque assim, você tá na empresa que você trabalha e você tem que ficar tipo 10 anos para você ser promovido, né? 20 anos para ser promovido. Essa empresa, ela não vai te premiar pelo seu resultado. Ela é uma empresa que vai morrer ao longo do tempo. Ela vai te sugar. Pega um funcionarismo público hoje. Você tem 12 milhões de funcionários públicos, você tem muita gente boa, mas tem muita gente ruim também. Que só tá lá mamando e essa galera vai ganhar mais dinheiro conforme passar o tempo nos reajustes. Por mais que seja uma boa grana em relação ao Brasil, eles nunca vão dar uma porrada absurda. Agora, o segredo aqui é você trabalhar numa empresa que premia o seu resultado, não o seu tempo de casa. A minha empresa faz isso, né? Então, assim, eu tenho muita gente que já virou sócio da minha empresa, eu tenho muita gente que trabalha lá, funcionário, que deve virar sócio muito em breve, porque a gente premia o resultado, né? Então, assim, o fato, às vezes, é a gente quer mudar o ambiente que a gente vive, mas às vezes mudar o ambiente que a gente vive não dá. Às vezes é mais fácil mudar de ambiente. Você precisa virar a casa se você quiser enriquecer, se você quiser ganhar mais dinheiro. E como que você vira a casa? Você traz as probabilidades ao seu favor. Porque a casa é o cassino. Cara, o jogador nunca ganha no cassino, né? A maior chance de você ganhar dinheiro no cassino é você entrar no cassino e você jogar na roleta. E uma única vez, todo o seu patrimônio. Essa é a maior chance de ganhar no cassino. Porque você tem na roleta o preto e o vermelho, e você tem o 0 e o 00, que são verdes, né? Então você tem quase 50% de chance de ganhar. É algo entre 46% e 48% de chance, eu não sei direito. Então, a sua maior chance de ganhar no cassino é jogar uma única vez na roleta all-in em alguma das cores. Quanto mais você joga, mais você perde, porque as probabilidades estão contra você. Então, para você virar o cassino, você tem que jogar as probabilidades ao seu favor, né? Então, o jogo do enriquecimento é um jogo de probabilidades. Entendeu? É o jogo de jogar as probabilidades ao seu favor e não contra. E se você quer ser o jogador e quer jogar um jogo de gente grande, você está jogando com as probabilidades contra você. E você tende a empobrecer, a fazer cagada, a viver pobre, mas com a esperança de que você vai enriquecer algum dia, mas não vai. Quando que tu entendeu isso? Em 2013, 2014, talvez. E como é que tu fez pra virar a casa? Eu passei a deixar de querer enriquecer só com os meus investimentos e passar a ter uma carteira de clientes diversificada. Então foi quando eu deixei de querer enriquecer só investindo meu dinheiro e passei a montar um negócio. Então pensa assim, ó.
Tem muita gente hoje que acha que vai enriquecer pegando o seu dinheiro e querendo ficar comprando e vendendo toda hora. Pode enriquecer, mas as probabilidades estão contra você. Por isso, tenha mais chance de quebrar ou de não prosperar. Quando você empreende sem ferir princípios, porque o empreendedorismo por si só também é um jogo de probabilidades contra você. Então, quando você empreende numa área que você conhece, sem você se expor ao risco da ruína, sem se endividar mais do que você deveria, né? Aprendendo antes de correr algum grande risco, você acaba jogando aos poucos essa probabilidade a seu favor. Então, quando eu comecei a empreender, né, eu parei de querer enriquecer só na força do meu braço e comecei a criar mecanismos e modelos, né, que iriam jogar o jogo a meu favor. Por exemplo, se eu tinha 50 pessoas no meu time, na época, prospectando clientes, a chance era muito grande de alguma dessas pessoas do meu time encontrarem um cliente multimilionário. Eu sozinho tenho as probabilidades. Então, o que eu fiz foi um jogo de probabilidades. Então, eu preciso manter um custo baixo, ter fontes de aquisição diferentes. Os meus mentores eram os livros, né? Então, o que mudou a minha vida, com certeza, foi ler, mesmo não gostando de ler. Porque, para pensar, ler livro vai trazer probabilidade a seu favor. Então, se você lê a história do Elon Musk, verdade. Se você lê livro e você lê a história do Silvio Santos, você lê a história de, seja lá qual for o empreendedor, você vai aprender o que ele demorou uma vida inteira para aprender. Então, você vai reduzir a possibilidade de errar onde ele já errou. Mas assim, as massas, elas dificilmente estão certas, assim. Dificilmente estão certas. É por isso que elas são as massas. Uhum. Né? Mas, por outro lado, se elas são a maioria, como eu poderia dizer que uma minoria de pessoas está certa? Né? O que definiria o certo e o errado? É complexo. Mas eu vejo que, geralmente, a opinião das massas é uma opinião que tem muito mais a ver com um viés emocional do que com uma questão lógica. A gente erra isso o tempo todo. E o dinheiro é uma delas. Então, por exemplo, as pessoas gostavam muito mais de mim quando eu não tinha fama, digamos assim. Tá? Uhum. As pessoas, elas insistem em compartilhar meias verdades ou falsidades, ou seja lá o que for. Por exemplo, eu enriqueci antes de entrar na internet. Não é? Então, quando eu entrei na internet, eu era pequeno, as pessoas, elas admiravam isso. Admiravam eu ter enriquecido antes de entrar na internet, empreendendo, e aí depois compartilhar esses aprendizados na internet. Quando eu consegui compartilhar o aprendizado com muito mais pessoas, e eu passei também a ganhar mais dinheiro digitalmente, né, uma linha de receita que eu não tinha antes, muitas pessoas começaram a me demonizar pelo simples fato de eu fazer muito dinheiro. Porque, realmente, assim, o empreendedor, ele é muito mal visto aqui. Porém, no final das contas, né, existe uma lógica invertida e a pessoa ela vive muitas vezes uma vida onde ela passa por ciclos errados sem nem perceber. Então, é claro que existem as exceções, mas muitas vezes eu sou uma pessoa que eu não fui admirado numa empresa onde eu trabalhei, por exemplo. Então eu não recebi um aumento, eu não cresci e eu fiquei estagnado mesmo acreditando que eu estava fazendo um bom trabalho. E aí isso daqui me traz a crença, já que muitas pessoas ao meu redor me dizem que o patrão é explorador e o funcionário é sempre do bem, que o funcionário ele não deve trabalhar muito, porque isso daqui não vai me enriquecer nunca e eu nunca vou crescer, porque é assim que funciona o mercado capitalista malvadão, por exemplo. E aí, quando eu me demito ou eu sou demitido e vou trabalhar numa outra empresa, eu entro nessa empresa com essa crença. E aí, por isso, eu não desempenho mais do que eu poderia desempenhar. E aí, eu não cresço novamente ou eu sou mandado embora em algum momento. E aí, eu começo a achar que a culpa é do outro. Enquanto que, na verdade, pelo fato de eu ter vindo com essa crença e evitado trabalhar mais do que eu poderia, trazer mais resultado do que eu poderia, né, me fez não crescer. Então, no final das contas, eu estou culpando o outro por algo que, na verdade, eu estou errando. Porque a gente começa a entrar num ciclo negativo. Né? E muitas vezes esse ciclo vem das grandes massas. Né? Porque a maioria das pessoas, elas geralmente não tem algum resultado expressivo. Elas sonham em ter muito dinheiro. Elas gostariam demais de ter muito dinheiro. Mas quando um amigo delas cresce, elas passam a entender que existe algo errado nisso. A gente tem muita dificuldade de admirar o sucesso do outro. Uhum. E a gente vive nesse ciclo, né, cara?